Oi gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos no capítulo 2 do Shintoísmo a Lao Tzu. E a gente terminou com essa seguinte frase: existe o nível da mente e o nível do sonho. Eles são como maçãs e laranjas. Não é necessário mudar o mundo de sonhos, apenas a maneira de olhar para ele. Essa é a diferença entre estar na causa e estar no efeito. Seu trabalho é cuidar da causa. Se fizer isso, o efeito cuidará de si mesmo. Yuartin. Embora Lao Tzu não fosse sempre perfeito em seus ensinamentos, ele foi um mestre. Então vamos deixar claro que ele entendeu a trapaça do ego. Por exemplo, quando você é jovem, é como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, e você realmente acredita que está. O véu do esquecimento é tão espesso que faz tudo parecer novo, e certas coisas atraem seu interesse e podem até fasciná-lo. Esse é o truque do ego para que tudo pareça importante e o mantenha preso. É claro, o roteiro está escrito como o curso que veio depois disso, mas você não sabe disso no momento, só pensa que é real e surpreendente. E o Gary. Sim, eu me lembro de quando tinha mais ou menos 3 anos de idade. Fui à casa do meu primo e lá tinha essas prateleiras que ficam por trás de um vidro. Havia um balão azul muito brilhante em uma delas. Fiquei fascinado por ele e queria muito tê-lo. E o Arten, não é espantoso como algo tão simples pode significar tanto para você? E adivinhe só, isso nunca para. As coisas só ficam mais complexas e mesmo que sejam só hobbies, parecem muito importantes. E o Gary, é verdade. Como a primeira vez em que meu pai levou meu irmão Paul e eu ao Fenway Park. Eu tinha 7 anos. Vivia em New Hampshire e assistia ao Red Sox há alguns anos em uma TV em preto e branco. Nunca os tinha visto pessoalmente. Aí, nós caminhamos pela pista e vi Fenway pela primeira vez. Fiquei absolutamente espantado e fascinado com o quanto era verde, a grama, as paredes e como tudo o mais era colorido. Fui fisgado. Deveria ter ido até lá centenas de vezes ao longo dos anos e é provável que teria ido muitas vezes mais se vivesse em Boston. E o Arten. Coisas fascinantes que duram a vida toda estão inseridas no roteiro o tempo todo. Gary. E não existem acidentes ao longo do caminho. A pergunta é, para que servem? E o Gary, bem, sei que os Red Sox nunca venceram uma série mundial desde 1918 até eu perdoá-los. E o Arten, não sei se você pode receber o crédito por eles vencerem a série mundial, exceto em um macro nível, mas certamente recebeu os benefícios de perdoá-los. E a Porchat, por causa do véu, a novidade da experiência sempre estará lá de tempos em tempos, mesmo quando você fica mais velho. As pessoas sempre agem como se fossem as primeiras a terem um bebê, e não percebem que mesmo que seja o primeiro bebê delas, não é a primeira vez que estão tendo um. É só o esquecimento que faz com que elas bloqueiem da memória todas as outras famílias que tiveram ao longo de milhares de vidas de sonho. E o Gary. Então o ego quer que nós pensemos que relacionamentos especiais são vitais. E esses relacionamentos começam com a família e continuam sendo inseridos. E a Porchat, com certeza. E na vida da qual estamos falando, Jota e Buda tiveram também um relacionamento desde que eram crianças. Mas eles não eram crianças normais. Por causa da sua disciplina shintoísta anterior, suas mentes já eram mais avançadas do que a de uma pessoa comum, que não tem o menor interesse em coisas que não são vistas. Na verdade, eles eram o que pode ser chamado de médiuns ou clarividentes. E o Gary. Quando eu era criança, nunca senti que fosse clarividente. Acho que eu tinha evitação da vidência. E a Porchat, como eu estava dizendo, eles eram únicos, não especiais, mas únicos em sua habilidade de economizar em tempo. Isso os levou a estarem nos lugares certos, nos momentos certos. Gary. Espere, pergunta rápida antes de continuarmos. Em quantas vidas esses caras se conheceram? E a Porchat. Eles não foram sempre caras, mas isso aconteceu em mais ou menos 40 vidas. Só vamos falar sobre as 7 mais relevantes. Gary. 40 é um bocado, não é? O Arten. Esse não é um número muito alto.
Existem seres que você conheceu centenas de vezes durante milhares de vidas de sonho. Jota e Buda não tiveram tantas vidas quanto você, porque não precisaram delas. E a razão pela qual os relacionamentos deles parecem tão importantes é que eles conheceram pessoas que eram famosas e também eram mestres espirituais. Existe uma boa razão para isso. Lembre-se, eles não acreditavam no sonho tanto quanto os outros. É por isso que estavam preparados para estarem com pessoas que estavam prontas para ensiná-los. E o Gary: então é como quando o estudante está pronto e o professor aparece. E o Arten: sim, e vice-versa. E a Purchá: naquele local e época na China, a vida era muito diferente do que você consegue imaginar, em parte porque a China é muito grande. As coisas que se lê nos livros de história são só uma pequena parte da história, e não há sentido entrar nesse assunto. Para nossos propósitos, o que é importante é a verdade e usá-la para despertar esse sonho. De agora em diante, quando estivermos falando sobre Buda, de vez em quando vamos simplesmente nos referir a ele como B. E os nomes de J e B dessa época de que estamos falando foram Shaoli, que era mulher, e Vossan, que era homem. Eles eram vizinhos e ambos tinham habilidades mediúnicas. Essa não era uma condição muito feliz para suas famílias, que se preocupavam que os filhos fossem vistos como diferentes e fossem ridicularizados ou coisa pior. Mas a atitude dos pais mudou quando a notícia sobre seus filhos se espalhou, e famílias ricas começaram a procurá-los buscando orientação. Essas famílias podiam pagar com ouro, e os pais, que não eram ricos, não iam perder a oportunidade. As crianças falavam a essas pessoas coisas que elas não poderiam saber, e então essas pessoas viam que a habilidade delas era real. Aí Shaoli e Vossan diziam para elas o que deveriam fazer para conseguir o que queriam. Gary: então Shaoli depois foi J e Vossan foi Buda? E a Purchá: isso mesmo. Agora, as pessoas não mudaram tanto em 2.600 anos, só o cenário mudou. As pessoas que pediam conselhos às crianças queriam dinheiro, sucesso, fama e amor especial. E as crianças realmente eram muito boas em orientá-las para essas coisas. Se quisessem, Shaoli e Vossan estariam com a vida ganha, como você diz, pelo resto de suas vidas. Esse, contudo, não foi o fim da história. Amigos, enquanto crianças, Shaoli e Vossan se apaixonaram quando eram adolescentes. Eles também perceberam que queriam mais do que o tipo de vida que tinham. Seus pais podiam ser relativamente felizes, mas eles não eram. Sabiam que haviam mais, muito mais a aprender, mais a experimentar, e algo mais importante do que aquilo que o mundo físico tinha a oferecer. Eles planejaram sua fuga durante meses, então uma noite pegaram o que podiam levar com eles, incluindo o ouro, e fugiram, chegando a uma longa distância. Os dois se casaram e se mudavam bastante. Primeiro, eles eram como um peixe fora d'água, dando passos hesitantes e tentando se misturar em qualquer cidade em que estivessem. Depois de mais ou menos um ano, ouviram falar de um professor que conhecia os segredos da vida e podia levá-los à salvação. Shaoli e Vossan começaram a ficar entusiasmados. Sua intuição avançada lhe disse que deveriam ir até esse homem para aprender com ele. O homem era Lao Tzu. A maioria dos professores de tradições não aceitava mulheres como estudantes naquela época, mas Lao Tzu era diferente. Ele chamou os dois recém-chegados de lado e falou com eles. Ele lhes disse que para segui-lo precisavam desistir das posses mundanas e de quaisquer apegos a velhas crenças e que no fim seriam solicitados a abrir mão do desejo. Eles estavam prontos para aceitar esse tipo de vida? Eles estavam. Confiaram em sua própria sabedoria interior, mas não sabiam se essa seria uma forma permanente de vida para eles. Embora Lao Tzu estivesse buscando um compromisso, Shaoli e Vossan estavam experimentando, desejando ver se isso era realmente o que estavam procurando. Já tinham passado anos descontentes e não estavam dispostos a fazer isso de novo. Assim, se Lao Tzu não funcionasse, seguiriam em frente. Entretanto, eles mostraram um pouco de comprometimento por entregarem discretamente o ouro que ainda tinham para as pessoas que pediam esmolas na rua. Chamavam alguns dos mendigos de lado e passavam pequenas quantidades para eles, para não provocarem uma cena ou um tumulto. Arten: leva tempo para se acostumar a ser asceta.
Se alguém estiver acostumado a comer regularmente, a fome pode ser grande no início. No começo, Shaoli e Vosan sentiam falta de comida farta e saborosa, assim como dos muitos confortos pelos quais tinham sido capazes de pagar. Mas o mestre os ensinou muito sobre a natureza do mundo, que ele disse ser completamente ilusório. Ele não fez segredo sobre o fato de que tudo era resultado da trapaça do ego. Ocasionalmente, Lao Tzu puxava um deles de lado. Qualquer estudante que recebia essa oportunidade a considerava um privilégio. Aqui está um exemplo de uma conversa que ele teve com Shaoli, traduzida para o inglês. Você também pode encontrar algumas das coisas que Lao Tzu disse no Tao Te Ching. É claro, o Tao Te Ching sempre foi reinterpretado e modificado, assim como quaisquer outras tradições e ensinamentos. Lao Tzu. O que um humano vê está vindo do ser, que é mente, e não está sendo feito a ele, da forma que a maioria das pessoas experimenta. Quase todos os seres veem a si mesmo como vítimas de um mundo fora deles. E se o mundo estivesse fora deles, eles seriam vítimas. Mas o pensamento do mundo da multiplicidade não está fora, e sim dentro. E depois é visto do lado de fora. A ideia não deixou a mente, onde sempre permaneceu. E esse é o único lugar em que o pensamento pode ser modificado e é possível realmente lidar com o problema. A verdade é o Tao, e o Tao é um. Ele não tem partes, não se choca com outras coisas nem faz barulho. Simplesmente é. Ele precisa apenas ser, e você só precisa ser. Shaoli falou: Mestre, por que a ilusão parece tão real se não é verdadeira? Lao Tzu. Ela parece mesmo real, mas os sonhos que você tem em sua mente à noite também parecem. No entanto, o fato de parecerem reais os torna reais? Não. É sua lealdade a eles que os torna reais, sua crença fixa na trapaça do ego. É a resultante zombaria da vida. O momento de retornar à unicidade chega para todos, mas você não conseguirá ficar lá até você mesmo ter alcançado a condição da unicidade. O caminho é vazio, todavia, contém tudo. Palavras não podem descrevê-lo. O melhor que alguém pode fazer é procurá-lo do lado de dentro. A resposta espera por aqueles que não têm desejos. E a Shaoli. Mas, mestre, como posso não ter desejos? E o Lao Tzu. Não existe mas. Sem sua crença nele, o mundo não poderia tentá-la com desejos. Pratique o caminho da renúncia e verá suas crenças sendo alteradas. Shaoli. Se isso tudo está na minha mente, então por que mudar meu comportamento? Por que não mudar apenas a minha mente? Lao Tzu. Esta é uma excelente pergunta, criatura brilhante, mas tenha cuidado com a inteligência demais. Você consegue mudar só a sua mente? Você consegue mudar só a sua mente? Isso é algo que não pode acontecer sem disciplina, e disciplina da mente torna-se mais fácil com disciplina em seu comportamento. A disciplina no comportamento mundano nasce dos hábitos, assim como a disciplina mental. Você precisa adquirir os hábitos certos. Desistir do mundo em suas ações vai ajudá-la a desistir da sua crença nele. Isso, por sua vez, vai ajudá-la a ficar livre do desejo e do sofrimento. Quando você está livre de sofrimento, está em paz. A unicidade é paz e você estará mais preparada para se reunir a ela. O mundo e suas ilusões de conflito não terão mais controle sobre você. E a gente vai deixar para cenas dos próximos capítulos a volta do Arten, da Purchá e do Gary. E vocês ouviram aqui um pedacinho da conversa de Lao Tzu com Shaoli. E é isso, gente. Lao Tzu, quem não conhece, também foi um mestre há muito, muito tempo. E se procurarem na internet é LAO-TZU. Um abraço no coração de todos e até a próxima.